Complicar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora Complicar.com.br. Classificados de automóveis é Complicar. No vídeo de hoje trazemos para vocês a avaliação de mais um crossover. Dessa vez temos aqui o Nissan Kicks. Esse daqui é a versão de entrada do Kicks, a versão S. Inclusive, ele vem equipado aí com transmissão manual de 5 marchas. Dessa forma, essa versão do Nissan Kicks é o crossover que está entre os mais baratos aí do mercado brasileiro. E no vídeo de hoje, nós vamos mostrar tudo o que essa versão pode oferecer para você. Na condição de versão de entrada, a gente observa que faltam aqui alguns equipamentos, como por exemplo, os faróis auxiliares dianteiros e até mesmo o repetidor de seta aqui no espelho lateral. A roda do carro é de aço, mas o detalhe é que ele tem uma calota que quando você olha de longe até parece uma roda de liga leve. Mesmo assim, ele ainda traz alguns equipamentos interessantes de conveniência, como por exemplo a central multimídia. Sob o aspecto de segurança, o Nissan Kicks, mesmo na versão de entrada, já contempla alguns equipamentos. Os obrigatórios 2 airbags frontais, inclusive os freios com ABS. Agora, ele traz algumas coisas a mais, como por exemplo, para a cadeirinha de criança ele tem o Isofix e o Top Tether no banco traseiro, e isso não é necessariamente obrigatório pela lei. E ele também inclui o programa de estabilidade eletrônico, item bastante importante para quando você está em situações extremas de condução. E dentro do programa de estabilidade eletrônico, ele também tem um auxílio de partida em rampa, que quando você está com o carro muito inclinado, ele mantém o freio acionado por mais alguns segundos, não deixando o carro escorregar. Essa versão do Kicks tem algumas coisas interessantes e às vezes pouco observadas aí pelos seus clientes. Eu vou começar destacando a altura em relação ao solo de 20 centímetros. E isso é muito bom para você superar obstáculos como lombadas, valetas e buracos. Outro ponto importante. Esse carro não usa roda de liga leve, usa uma roda de aço de 16 polegadas. E a grande da verdade é que esse tipo de roda é muito melhor quando você tem situações difíceis de rodagem. Assim, se você eventualmente, vamos supor, que você passe aí num bueiro sem tampa, uma roda de aço é muito mais difícil de entortar. E quando ela entorta, é muito mais simples de você voltá-la à condição original. Já uma roda de liga leve, ela tem uma tendência a entortar e às vezes até mesmo quebrar. E a manutenção é bem mais cara. Portanto, quem está pensando realmente em resistência e custo-benefício, uma roda de aço é muito melhor. O motor do Kicks já é bastante conhecido aí do mercado brasileiro. Estamos falando aqui do 1.6 16 válvulas. Esse motor é flex com sistema de injeção de combustível indireto. Esse motor tem algumas, digamos assim, modernidades. Começando pelo fato de não termos mais aquele tanquinho de gasolina para partida. Então ele tem um sistema que aquece o combustível quando ele está usando 100% etanol, justamente para partidas bem seguras. Também temos aqui direção com assistência elétrica. Dessa forma, não roubamos potência do motor para acionar a assistência da direção. A potência máxima desse motor aqui é de 114 cavalos e o torque máximo é de 15,5 kgfm. Esse número pode não impressionar no Kicks, mas temos aqui um trunfo interessante. O Kicks é montado na mesma plataforma aí do Nissan Mark e do Nissan Versa. E essa é uma plataforma bastante leve, portanto, a relação peso-potência do Kicks é muito boa. E especificamente nesse carro com a transmissão manual, você ainda tem um rendimento ainda um pouquinho mais interessante quando você compara com a transmissão continuamente variável no quesito desempenho. A chave do Kicks é do tipo canivete, inclusive ela tem algumas funções aqui, como para disparar o alarme, trancar e destrancar o carro. Mas nós não temos uma função para abertura específica do porta-malas, então o que você tem que fazer é destrancar o carro pela chave e aí você tem um botão aqui com acionamento elétrico para fazer justamente a abertura da tampa. Cabe destacar que a única forma de abrir o porta-malas é através desse botão, porque nessa versão não existe um botão de abertura do porta-malas lá dentro do carro. O porta-malas do Kicks é bastante generoso quando a gente compara com os outros concorrentes diretos aí da categoria de crossovers. Aqui nós temos 432 litros de capacidade e quando a gente olha para a categoria, esse é um dos valores mais altos. Inclusive a gente observa iluminação no porta-malas e temos também os 2 ganchinhos de fixação ali para sacolinhas do supermercado. E caso você queira, você também pode comprar aquela rede organizadora que também existe os engates para você colocar a rede. Agora,
Mais legal do que a boa capacidade que a gente encontra aqui no porta-mala do Kicks é o que a gente encontra aqui abaixo aqui do piso, do acabamento do carro. É o step. O carro normalmente usa um pneu de 16 polegadas, mas quando a gente olha o step, nós temos um pneu 185, 65, raio 15. Não é exatamente igual ao pneu de rodagem, mas não é aquele pneu fininho que muitos concorrentes do Kicks estão usando. Assim, se você furar o pneu do seu carro, você vai conseguir usar esse step e usar o carro normalmente sem o problema da limitação de velocidade. No banco traseiro do Kicks, o espaço encanta. O modelo tem apenas 2,61 no entre-eixos, porém, olha quanto espaço a gente consegue aqui. Banco dianteiro ajustado para uma pessoa de 1,80 m, a gente tem ainda um espaço interessante, do joelho até o encosto. Outra coisa que chamou a atenção, a ampla movimentação de pés. Tem muito carro, inclusive maior do que esse, que a gente não tem toda essa movimentação de pé aqui atrás. Estamos falando de um modelo básico, evidentemente, mas a gente encontra alguns equipamentos legais. Tem aqui a alça de segurança do teto. Temos ali um porta-objetos na porta que também acaba servindo ali como um porta-garrafa. Não dá para ser porta-lata porque ele é um pouquinho inclinado. Temos mais ali um outro porta-objetos na extensão do console entre os bancos dianteiros, que você também pode usar ali também como um porta-garrafas. E a gente ainda destaca aqui a presença de 3 encostos de cabeças individuais no banco traseiro, cinto de segurança de 3 pontos, Isofix e top tether para cadeirinhas de criança. Hora da gente dirigir o Kicks, mas antes as tradicionais considerações. Mesmo sendo a versão de entrada, chave do tipo canivete, o que certamente é um conforto a mais para você guardar a chave no bolso. E a gente já vai destacar alguns equipamentos que a gente encontrou aqui que são legais, olha só. Volante, regulagem de altura e profundidade, isso num carro de entrada. Banco do motorista, regulagem real de altura, ele sobe todo o conjunto. O cinto de segurança também, pessoal, tem a regulagem aqui de altura, então se você quer aqui uma posição mais confortável, você consegue com esse ajuste de altura. O ar-condicionado aqui, pessoal, ele é manual, ele não tem o controle automático da temperatura, nem é digital, mas ele tem um controle eletrônico, ele não é aquele sistema, digamos assim, analógico, né, mecânico que a gente tem aqui. A gente tem sistemas eletrônicos para fazer tanto o controle da temperatura quanto da velocidade do ar-condicionado. Eu ainda posso destacar aqui que a gente tem aqui iluminação aqui individual para motorista e passageiro, então você consegue ligar as luzes de forma independente. Temos a função de simples toque para abrir o vidro do motorista, mas é só na abertura, para fechar você tem que segurar até em cima. Também temos aqui os espelhos laterais e temos aqui o botãozinho aqui do lado para o acesso ao computador de bordo. Por que eu estou destacando todos esses itens? Porque essa aqui é a versão de entrada do carro. E ainda assim a gente consegue encontrar equipamentos interessantes. O volante tem aqui os controles da central multimídia, então você consegue por aqui alterar o som, a fonte e até mesmo atender e encerrar chamadas. Aliás, o carro tem uma central multimídia, a gente normalmente vê em carros desse tipo de categoria aqui de entrada um rádio. Essa central multimídia, a bem da verdade, é que ela é bastante básica, mas ela tem uma tela, ela é touchscreen, ela tem uma entrada USB, ela tem uma entrada P2, ela faz integração aí com o celular por Bluetooth. Então assim, ela não tem recursos avançados como, por exemplo, um GPS embarcado ou outras funções, mas temos aqui uma central multimídia, diferente de um rádio que às vezes a gente acaba encontrando nessa categoria de carro. De toda forma, o que a gente pode dizer é o seguinte, mesmo sendo a versão de entrada, o nível de equipamentos aqui do Kicks S é interessante. Pessoal, vamos dar uma dica aqui sobre essa central multimídia nova aqui do Nissan Kicks. E ela gera algumas confusões com as pessoas. Ela tem ali uma porta USB, inclusive ela tem um ícone que aparece aqui na parte de cima, que é de um conector ali de USB. Se você pegar um pendrive e simplesmente colocar aqui na porta USB, ele não vai reconhecer o pendrive. Vocês estão vendo aqui que quando eu venho aqui na função de mídia, ele não habilita as funções para ler o áudio. Por quê? Essa central ela tem um recurso de carga rápida para celular, que é justamente aquele ícone que está aparecendo ali na parte superior dela. Se a carga rápida estiver habilitada, você não vai conseguir usar a porta USB, nem para integração Android Auto, nem para leitura de pendrive. Agora, se você vier aqui em Sistema e desabilitar a função de carga rápida, no momento em que você voltar em mídia, ele vai conseguir fazer a leitura aqui do pendrive. Como você pode ver, ele reconheceu o pendrive.
Agora eu vou mostrar para vocês o que acontece no caso do Android Auto. Eu vou mostrar novamente aqui, eu vou habilitar a carga rápida. Então eu tenho aqui um celular Android com o cabo, eu vou conectar aqui o celular na porta USB e vocês vão perceber que a central não identifica aqui o Android Auto e nem o celular consegue fazer a identificação. Ele está habilitado para carga rápida. Agora, eu simplesmente vou vir aqui em sistema e vou desabilitar o carga rápida. Olha o que acontece. Automaticamente o celular já identifica a conexão de dados e a central multimídia imediatamente já entra aqui no Android Auto. E aí você consegue fazer aqui o uso de todas as funções que você tem no Android Auto, como por exemplo o navegador aqui, que é o caso Waze, ou o Maps, e todos os outros recursos que estão presentes, como o tocador de áudio e até mesmo as funções de telefone. Então, essa dica aqui é muito importante, pessoal, vocês ficarem atentos aí a essa nova central. Se quando você estiver utilizando a central aqui no sistema, está ou não habilitada a função de carga rápida. Mesmo a função de carga rápida não estando habilitada, ele também faz a carga do celular, porém com uma amperagem menor, levando mais tempo para carregar o celular. Mas você não consegue utilizar nem Android Auto, nem leitura de pendrive, se a função carga rápida estiver habilitada. Bom, vamos para a nossa manobra aqui, câmbio manual. Não podemos esquecer, direção com assistência elétrica, que não rouba potência e deixa aí o conjunto mais leve. Mas como nós estamos falando de um veículo que a versão é de entrada, não temos nenhum tipo de sensor de estacionamento dianteiro ou traseiro ou câmera de ré. Então aqui vale o bom e velho método do motorista prestar bastante atenção aí aos espelhos para poder fazer a manobra. Agora vamos lá para o nosso teste de tachão e lombada. Lembrando que esse é um dos pontos legais do carro. Roda de ferro mais resistente, roda aro 16, maior perfil de borracha, uma suspensão mais altinha, 20 centímetros. Então vamos lá. Chão, mesmo passando aí numa velocidade um pouquinho mais alta, a gente percebe que a suspensão resistente absorve bem e o isolamento acústico, considerando a categoria do carro, não é ruim. Poderia ser melhor? Certamente, mas não é um isolamento acústico assim que deixa muito a desejar. Passar aqui na primeira lombada 30 por hora, vamos ver como é que o Kicks se sai aqui na lombada. Muito fácil, passou numa boa, deu uma piscadinha ali o programa de estabilidade eletrônico, que é de série nesse carro, mas passou numa boa, sem problema nenhum. Vamos para a segunda lombada 30 por hora, vamos ver como é que o carro se sai, acertando aqui a velocidade. E ó, passou também numa boa, a suspensão está mostrando bastante resistência, um conjunto muito bom para esse tipo de situação aí, onde você precisa, vamos dizer assim, judiar um pouquinho mais do carro. Vamos ver o isolamento acústico aqui no bloco reto. Tem alguns grilinhos, mas nada muito forte. Terceira lombada, passou também numa boa, aí a 30 por hora. A gente está percebendo que realmente ele cumpre aí o propósito de crossover, né? Sai muito bem nesse tipo de obstáculo. Vamos para a quarta lombada, 30 por hora. E passou muito bem. A gente percebe que a suspensão está bem adequada aí para valetas, lombadas, buracos, desníveis. Realmente é um carrinho valente para esse tipo de situação. E com esse pneu aqui, com essa roda de ferro, melhor ainda. Agora vamos para a nossa manobra aqui de fim de rua, alinhando aqui o carro com o lado direito da guia. Vamos virar todo o volante, vamos lá para a manobra. Olha só, virou um pouquinho mais que 90 graus, mas aqui a gente tem que tomar cuidado porque nós não temos os sensores de estacionamento. Então vamos lá, vamos fazer a manobra. E olha, pessoal, não saiu completamente alinhado aqui com a rua, saiu um pouquinho à esquerda. Já tivemos carros com um raio de giro menor, mas não é tão grande assim. De toda forma, se sai bem aí nas manobras, né? Você tem uma boa área visual, os espelhos laterais são bem grandes, a direção é bastante macia, você tem uma posição mais alta para dirigir aqui no Kicks em relação a, por exemplo, um hatchback ou um sedã, e isso tudo ajuda. Então, podemos dizer assim, que o Kicks S, apesar de versão de entrada e básica, se sai muito bem aí nesse uso urbano e principalmente suspensão bem resistente para você conseguir enfrentar aí as adversidades do dia a dia sem muitos problemas. Hora da gente pegar a estrada aqui com o Nissan Kicks. A primeira coisa que eu já vou aconselhar é vocês ligarem o farol do carro.
uma vez que essa versão não possui o sistema da luz de posição diurna, o famoso Daytime Running Light. E já de cara eu posso dizer aqui para vocês que nesse aqui semi-urbano, né, que é essa parte aqui que nós não estamos totalmente na estrada, a gente percebe que o câmbio aqui é bastante justinho, inclusive ele tende a ser um pouquinho mais curto. As marchas, isso é bom porque dá uma certa agilidade no carro, porém isso pode dar uma certa comprometida no consumo. Mas vamos ver na estrada como é que fica esse câmbio aqui. A vantagem do câmbio manual é justamente você ter aí uma agilidade maior em situações que você precisa acessar a rodovia ou até mesmo realizar uma ultrapassagem. E nesse quesito, o Kicks S ele manda muito bem. Você tem aqui um conjunto, vamos dizer assim, conversando bem esse câmbio manual com esse motor 1.6. Mesmo a potência não impressionando tanto, aí de 114 cavalos, a gente pode dizer que o conjunto, para quem precisa de um pouquinho mais de agilidade, está muito bem montado. Aqui no Kicks nós temos dois poréns. Um deles, a gente percebe que o câmbio mais curto obriga um certo giro a mais aqui dentro do motor, vamos dizer assim, aqui dentro do carro. E isso, a gente percebe que o isolamento acústico nessa situação, ele não é assim tão bom, ele deixa um pouquinho a desejar. Nós estamos agora aqui em quarta marcha, 120 por hora, olha só, o ruído é bem alto aqui dentro. Mas eu vou colocar em quinta marcha para vocês terem uma ideia de como esse câmbio aqui é um pouco curto. Então, em quinta marcha, ó, vou chegar aqui a 100 km por hora, olha só, já temos praticamente 3.000 giros, o que não é um giro baixo, é um giro relativamente alto quando a gente compara aí com outros modelos que a gente já testou nessa situação. Agora vamos ver como é que a rotação fica aqui em 120 por hora. Vou aproveitar e acelerar em quarta marcha, justamente para a gente ver aqui a resposta do motor. Chegamos a 120, vamos botar aqui quinta marcha e olha só, 3.500 giros. Isso pode acabar comprometendo um pouco o consumo, além de o fato do isolamento acústico não ser tão primoroso aqui nesse carro. Segundo o Inmetro, os números de consumo desse carro são os seguintes. Quando a gente está usando etanol, ele tem 7,8 na cidade e 11,1 na gasolina. Quando a gente vai para a estrada, a média sobe um pouquinho. Ela fica com 9 km por litro no etanol e 13 km por litro com gasolina. O que a gente pode ver é o seguinte, esses números não são excepcionais, mas também não são números muito ruins. Então o que a gente pode dizer aqui é que quando você vai usar o câmbio manual, a vantagem principal é justamente você ter um carro um pouco mais ágil, um pouco mais ligeiro. E isso, para quem gosta do câmbio manual, é muito bom. Já os números de consumo, digamos assim, eles ficam aí dentro do segmento onde a gente considera esse carro em relação aos concorrentes. Para a gente ter uma ideia da aceleração do carro, a gente está aqui numa pequena subidinha, eu vou acelerar até 100 km com o ar-condicionado ligado. Vamos ver como é que o Kicks se sai, vamos lá. Acelerando tudo, o programa de estabilidade entrou, o câmbio é bastante justinho, bom para dirigir. E conseguimos chegar aí aos 100 km por hora. O que a gente pode dizer é assim, considerando a categoria em que esse carro está inserido e o motor 1.6 que ele tem de 114 cavalos, o rendimento é muito bom. Como vocês puderam ver até aqui, o Nissan Kicks S, mesmo na versão de entrada, é um carro interessante, sobretudo pela questão do custo-benefício. Vamos destacar algumas das qualidades. Bom porta-malas quando a gente compara com a concorrência. Mesma coisa no banco traseiro, um bom espaço no banco traseiro. E o nível de equipamentos desse carro, apesar da versão de entrada, é interessante. A central multimídia é básica, mas ela, por exemplo, oferece aí integração com Android Auto e Apple CarPlay, entrada USB e até mesmo conectividade por Bluetooth. E por falar em central, também temos o controle do áudio diretamente no volante para mais comodidade. E também não podemos esquecer, já vem de série o programa de estabilidade eletrônico, muito importante item para a segurança. E por fim, vamos falar do desempenho do carro, que também é legal. O motor tem apenas 114 cavalos de potência, mas o Nissan Kicks tem uma plataforma bastante leve, é a mesma do March. E a transmissão manual de 5 marchas consegue aproveitar muito bem o desempenho aí do motor em função do baixo peso. Tudo isso faz o Nissan Kicks um carro com excelente custo-benefício. O preço sugerido dele, R$ 78.290. Agora, vamos dar uma dica para vocês.
Vocês querem saber onde vocês fazem o melhor negócio aqui no seu próximo Nissan Kicks com um preço realmente interessante? Deixa um comentário aí no vídeo que a gente coloca vocês em contato com a concessionária que vai ter a melhor oferta para você. E pessoal, se vocês gostaram do nosso vídeo, por favor, deixa aí o seu like, assim a gente sabe que vocês estão gostando aí do nosso trabalho. E mais uma vez, a gente sempre pede para vocês, se vocês não se inscreveram, façam isso. Afinal de contas, é só aqui que vocês sempre encontram as melhores avaliações para vocês. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.